Reverendo diácono, estimados seminaristas, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos irmãos, o evangelho deste 30º domingo do tempo comum descreve para nós o episódio do encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Pois bem, Jesus ele está a caminho de Jerusalém, né, onde viverá o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, e faz a sua última parada em Jericó, uma das cidades mais antigas da história da humanidade, né, conhecida também na época como a cidade das palmeiras. Jericó também é conhecida, muito conhecida, queridos irmãos, pela célebre passagem, não é, do livro narrado por Josué, que relata a queda e a destruição dos muros, né, pelos israelitas, sob o comando de Deus, né, sob o comando de Deus, através do sucessor de Moisés, o próprio Josué, né, quando eles adentram na cidade de Jericó, depois da queda dos muros. E aí, queridos, com Jesus, Jericó viu uma nova vitória, não mais uma vitória, né, que veio da destruição, né, da queda do muro da cidade, mas através da salvação, conforme nos fala a primeira leitura. O cumprimento dessa profecia, né, que também vemos na primeira leitura e também no Salmo 125, ou seja, Jesus ele veio não para destruir, mas para restaurar, né, restaurar os corações, transformar vidas, curar os enfermos, libertar os endemoniados, enfim, trazer a paz, trazer a salvação e a vida eterna. Vejam bem, queridos, a cena evangélica ela situa-se na direção que levava Jesus de Jericó, até Jerusalém, né, à beira do rio Jordão. E segundo São Marcos, né, como vimos hoje, à beira do caminho se encontrava Bartimeu, que era um homem cego e mendigo, né, com o seu manto estendido, né, para recolher as esmolas, né, que fossem depositadas, né, como ajuda, como donativo para, enfim, para ele, né, diante da situação deplorável que ele vivia e diante também da sua necessidade. E vale ressaltar que esta cena era muito comum no tempo de Jesus. Existiam muitas pessoas que, por conta de alguma enfermidade, né, eram deixadas de lado, menosprezadas, esquecidas pela sociedade. E se fosse cego, pior ainda. Não é? A única perspectiva de vida de um cego era pedir esmolas, nada mais do que isso. Né? E tem um outro problema também, porque a doença, a enfermidade no contexto judaico da época era consequência do pecado da pessoa, então por isso ele era excluído do convívio social, era excluído também das cerimônias religiosas, era de fato colocado à parte, né, da sociedade, à parte do convívio com os irmãos. E aí, queridos, se alguém era cego, como disse, não tinha outro meio de vida, de subsistência, que não fosse apelar para esmola, né, pedido de esmola. E certamente, queridos irmãos, Bartimeu, ele que estava ali, na beira do caminho, né, ele deve ter percebido, deve ter notado que o fluxo de pessoas por aquele caminho estava além do normal, né? Com certeza deve ter perguntado a alguém o que estava acontecendo, né? Por que aquela rua, aquela avenida estava tão movimentada, né? O que está acontecendo? E aí, certamente responderam que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali, né? Estava passando por ali. E aí, queridos, diante, não é, diante da passagem do Cristo, né, por aquele lugar, Bartimeu, ele começa a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem
piedade de mim. Né? Uma expressão um tanto forte, vejam, ele se dirige a Jesus usando um termo messiânico, né? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, o Messias, tem piedade de mim. Diante da sua debilidade humana, da sua enfermidade, da sua condição social, da necessidade, né, de uma intervenção, de uma mudança, né, de uma cura, ele suplica, né, para que Jesus tenha compaixão dele, né, para que Jesus se compadeça da sua miséria, da sua situação. E aí diz no São Marcos que muitos o repreendiam para que se calasse, ou seja, não queriam, não facilitaram, não ajudaram Bartimeu, né, a chegar até Jesus. Enquanto ele gritava, eles tentavam silenciar a sua voz. Enquanto meditava essa palavra, queridos, vinha à mente e o coração que, infelizmente, muitos de nós já vivemos essa realidade, ou estamos vivendo, ou viveremos essa realidade, ou neste mundo em que vivemos, muitas pessoas também vivem essa realidade de muitas vezes ser sufocado, né? Muitas vezes tentam nos calar, tentam nos impedir de prosseguir, tentam nos impedir de fato de alcançar aquilo que verdadeiramente necessitamos, não é? E sejam pessoas, sejam ideologias, sejam situações, será tantas realidades que querem nos privar desse encontro com Jesus, não é? Aconteceu com Bartimeu, e vejam, que eram seguidores de Jesus, eram seguidores, aqueles que estavam caminhando com o Mestre. No entanto, ao invés de ser auxílio, de contribuir para que, ou até levasse a mensagem de Bartimeu até Jesus, diante da súplica, da sua necessidade, eles simplesmente tentam silenciar. Não é? Mas, Bartimeu grita ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não se rende, né, ao impedimento, à tentativa, né, de bloqueio por parte dos seguidores de Jesus, de alguns dos seus discípulos, né. Ele, pelo contrário, levanta a sua voz e grita com perseverança e com força: Filho de Davi, tem piedade de mim. Exemplo de perseverança, demonstração concreta e real da confiança e da fé que ele possuía no Filho de Davi, em Jesus, o Nazareno. Ele acreditava, ele de fato confiava que Jesus poderia intervir, não é? E libertá-lo da enfermidade e devolver a ele a dignidade, né, que ele havia perdido por causa da sua condição social. Né? E ele insistentemente pede: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Vejam, queridos, por um lado nós vemos aqueles que tentam impedir Bartimeu de gritar, de falar, de chamar por Jesus. Por outro lado, Jesus não vai ao encontro de Bartimeu. Jesus pede para que seus discípulos, né, vão até ele e o chamem, né, o convoquem, porque Jesus quer estar com ele. Né? Queridos, é o que acontece conosco também, né? Muitas vezes Jesus quer fazer de nós um instrumento de cura, de libertação na vida dos irmãos. Não sabemos quem foi até Bartimeu, certamente um dos discípulos dele, mas Jesus pediu para que fossem e chamassem ele, né, para que ele se encontrasse com o Senhor. Pode ter acontecido também com você, né? Alguém que foi até você falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo, te anunciar a palavra, o Evangelho, mas também pode ser através de você que essa palavra, que essa presença e que o amor de Deus, né, precisa tocar no coração daquela pessoa que Ele te enviar. Então, queridos, é missão, Jesus envia, Jesus convoca, Jesus, enfim, embora não precise, Ele quer precisar de nós, para que a sua presença, a sua palavra alcance os corações e transforme vidas. É uma grande graça, um privilégio, um grande dom, não é verdade? Sermos colaboradores, não é? Mesmo com as nossas infidelidades, com os nossos pecados, ainda assim Ele quer a nossa colaboração, não é? E isso deve encher o nosso coração de alegria, né? Saber que o nosso Senhor conta conosco. Eles o chamaram e disseram: coragem,
levanta-te, Jesus te chama. Né? Preste atenção no que disseram para Bartimeu. Coragem, levanta-te, ele te chama. Vamos tomar posse dessa palavra nesse dia. Talvez você tenha chegado aqui nessa igreja cansado, talvez a tua semana tenha sido uma tragédia, né? São tantas situações, tantos problemas, são tantas questões para serem resolvidas, né? Talvez você esteja enfrentando um problema sério de enfermidade, talvez você esteja esperando uma resposta de um emprego, né? De uma entrevista, de uma situação que está te consumindo e você está abatido, cansado, desfigurado. Coragem, levanta-te, Ele te chama. É Jesus que te chama, não é? É Ele que te chama, Ele quer te atrair, Ele quer estar presente na tua vida, Ele quer te acompanhar, Ele quer estar ao teu lado nesse momento de sofrimento, nesse momento de dor, nesse momento de angústia, de aflição. Coragem, levanta. Queridos, o grande problema é que muitas vezes nós nos acomodamos, não é? Nós nos entregamos facilmente, não é verdade? Nos rendemos facilmente, deixamos de confiar, de acreditar, né? Ou seja, nós decretamos a derrota em nossa vida, impressionante, não podemos jamais. Eu sei que está difícil, né? Eu sei que muitas vezes está difícil, a cruz parece pesada demais, os problemas parecem nos consumir, nos devorar. Sim, tudo bem, mas vamos levantar, vamos erguer a cabeça, né? Vamos fazer aquilo que os discípulos de Jesus disseram para Bartimeu, vamos levantar com coragem, porque Ele está nos chamando, né? Ele está nos chamando. E aí, queridos, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus, né? Levantou, atendeu, não é o pedido dos discípulos, ele levantou. E aí um ponto importante aqui é que São Marcos diz que ele jogou fora o manto e foi até Jesus, não é? Queridos, dada a situação deplorável em que vivia, de pobreza mesmo, né, de desprezo, ele estava ali para pedir esmola, muito provavelmente era a única coisa que Bartimeu possuía de bens, era aquele manto, né? Aquele manto que ele usava para sentar ou para estender na rua para que as pessoas depositassem as oferendas, né? As ofertas. E ele simplesmente deixa tudo para trás, tudo que possuía, né? Para ir ao encontro de Jesus, né? E aí, queridos, ele tem coragem, né? De largar, de desapegar, né, daquele manto, né, para fazer uma experiência de transformação, uma experiência de encontro e de intimidade com o Senhor. Trata-se aqui, queridos, nesse gesto de Bartimeu, desapego dos bens, né, materiais, esse desapego sincero para colocar justamente o coração por inteiro na presença de Jesus, sem reservas, né, sem reservas. Queridos, é preciso que muitas vezes nós também deixemos de lado muitas coisas para seguir o Senhor. Abandonemos muitas coisas para seguir o Divino Mestre. Vejam, os apóstolos, eles deixaram os seus barcos para seguir o Senhor. A samaritana deixou o seu balde na beira do poço de Jacó, né, para seguir o Senhor. E nós, o que nós temos deixado para trás, para seguirmos por inteiro nosso Senhor Jesus Cristo? E aqui eu não me refiro somente a bens materiais, a apego aos bens materiais, mas muitas vezes o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, né? A inveja que nos consome, talvez o rancor, o ressentimento, o ódio. Meu Deus, quantas coisas nós precisamos renunciar, deixar para trás, para poder nos entregarmos por inteiro ao Senhor. O que você precisa deixar para trás para seguir, de fato, com um coração sincero, com generosidade, os passos de Jesus? Quais são as realidades que você tem se apegado? A pessoas, a bens materiais, aos vícios? O que você precisa deixar? Queridos, tomemos uma decisão sincera, como fez Bartimeu.
Não dá para querer seguir a Jesus se ainda estou acorrentado a todas essas realidades que não me levarão a lugar algum, a não ser para o inferno. Ou talvez para um momento de vida que não vai me trazer felicidade, paz, de forma alguma. Então é preciso deixar para trás, ter a coragem de renunciar, sabe? De dizer, de entender e dizer: Jesus, Tu és o meu tudo, não é? Tu és o meu maior tesouro e por isso eu deixo tudo para Te seguir, se preciso for. Deixo tudo para Te seguir, se preciso for, Senhor. E aí, queridos, Jesus então perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Não é? Na semana passada, nós ouvimos o Evangelho do 29º domingo do tempo comum. Vocês lembram que nós lemos no domingo passado? As tias da catequese lembram que nós lemos? Não lembra, né? Os demais lembram? O seminarista deve lembrar com certeza, né? O diácono também. Enfim, vamos lá, vamos lembrar do que Jesus falou no Evangelho do domingo passado. Também o Evangelho de São Marcos. Jesus estava caminhando, né, porque ele está fazendo uma peregrinação, é uma caminhada, um itinerário, né, passou por várias cidades, Cafarnaum, Galileia, Jericó, e que é a última parada, depois ele vai para Jerusalém. E no meio do caminho, dois dos discípulos de Jesus, Tiago e João, falam para ele: Senhor, nós queremos que faças por nós o que nós vamos te pedir. Não é? E aí, Jesus fala para Tiago e João o seguinte. Vocês lembram que ele falou para Tiago e João? Ele disse a mesma coisa que ele disse para Bartimeu hoje. Primeiro, né? O que queres que eu te faça? O que queres que eu vos faça? A mesma coisa, a mesma pergunta. Né? Fez para Tiago e João semana passada e faz hoje também para Bartimeu. Né? Para Bartimeu. Só que na semana passada, os discípulos mais uma vez surpreenderam Jesus negativamente. Né? Ou seja, eles ainda, embora considerassem Jesus o Messias, né, sabiam que era o Filho de Deus, mas eles não aceitavam a cruz. Então, para eles era inadmissível que o Messias a quem eles seguiam fosse crucificado. Não, isso não. Era a mentalidade judaica e eles ainda estavam influenciados. Pedro, Tiago, João, todos eles. Né? Não é à toa que quando Jesus foi preso, todos fugiram e só João ficou. Né? Porque eles ainda não tinham um pleno entendimento acerca da missão, de fato, daquilo que Jesus Cristo veio fazer ao mundo, que foi redimir a humanidade com o derramamento do sangue, né? Com a sua entrega generosa na cruz. Né? Então, queridos, eles ainda estavam numa superficialidade. Seguiram, deixaram tudo para seguir Jesus, estavam contentes e felizes, mas ainda muito limitados. E por isso, quando Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Eles, ao invés de dizer assim, nós queremos também entregar a nossa vida por ti, enfim, falar alguma coisa que de fato alegrasse o coração de Jesus. Eu até brincava semana passada, eu fiquei pensando assim, nossa, na altura do campeonato, certamente Jesus pensou o seguinte, né? Nossa, agora vai, né? Eles entenderam tudo, agora vão me surpreender, vamos lá, Tiago, João, vamos, chegou a hora. E aí o que eles dizem? Senhor, concede-nos um lugar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, totalmente dispersos, né? Ou seja, não entenderam muito do que Jesus, de fato, ou seja, eles queriam uma glória humana, ou seja, eles queriam reconhecimento, enaltecimento, não. E Jesus depois faz toda uma catequese: olha, quem quer ser o primeiro, seja o último, seja o servo de todos, porque eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus exorta os discípulos, né, de modo que eles compreendessem, de fato, a razão pelo qual ele se encarnou, ele entregaria a sua vida, ele morreria, sofreria para nos salvar, para nos redimir. Sim, o Messias, o Filho de Deus, que assumiu a nossa condição humana, né, que assumiu a nossa humanidade. E aí, queridos, nós vemos ainda um comportamento ainda muito, muito superficial, talvez imaturo por parte dos apóstolos de Cristo. E hoje, nós vemos um comportamento completamente diferente. O que Bartimeu responde para Jesus?
não é? Ele pediu para sentar o lado direito do Senhor? Não, é? Não, ele diz: mestre, que eu veja. Mestre, que eu veja. Queridos, a cura do cego Bartimeu, ela é completada por dois momentos importantes, não é? No primeiro momento, ele começa a intuir as coisas, mas só pela metade, não é? Inclusive, São Marcos diz que os cegos, tem até uma passagem lá no capítulo 8, no versículo 24, que o cego via as pessoas como se fossem árvores, né? Então, assim, ele não tinha ainda uma, né, ou seja, uma visão plena, completa da realidade, né, daquilo que ele de fato que estava diante dele. No segundo momento, nós vemos que ele começa a entender bem. Veja, ele apenas tinha ouvido falar, ele escutou falar, é Jesus, né? Mas ele ainda não tinha feito a experiência. No entanto, ele foi até Jesus, ele deu um salto, ele deixou o seu manto e foi ao encontro do Senhor, não é? Os discípulos eram como cegos também, né? Eram como cegos, ou seja, eles aceitavam Jesus como Messias, mas não aceitavam, não enxergavam de fato, né, o que Jesus Cristo precisava realizar enquanto Filho de Deus, que era a morte de cruz pela redenção da humanidade. Ou seja, eles não tinham uma fé forte, confiavam, acreditavam sim, certamente, mas ainda não tinham uma fé consistente, não tinham. Por outro lado, Bartimeu não, Bartimeu demonstra fé, esperança e confiança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele se lança, ele deixa tudo, ele vai ao encontro de Jesus, porque ele tem plena convicção de que o Senhor tocará, o Senhor o libertará da enfermidade, o Senhor devolverá a ele a dignidade que ele havia perdido por imposição social, né? Por imposição social. Ele restituiria a sua saúde, a sua visão. Ele confia plenamente, não é, no poder do Cristo. Não é à toa que ele o chama de filho de Davi, né? Do Messias mesmo. Ou seja, é um movimento, queridos irmãos, repleto de fé e de confiança. Aquele homem, ele confiou no poder de Deus, ele confiou que através de Jesus, a sua cura, a sua saúde seria restabelecida. Ele confiou verdadeiramente, ele acreditou, não é? E por isso, ele foi tocado, ele foi de fato transformado, né, pelo Senhor, né, pela graça de Deus, por essa cura tão extraordinária, né, que o Senhor Jesus Cristo fez com que ele experimentasse naquela ocasião. Por um lado, vemos os discípulos preocupados em quem vai sentar ao lado direito do lado esquerdo, ou quem é o maior dentre eles. Pedro, inclusive, até repreende Jesus quando ele fala sobre a cruz, né, que isso não te aconteça. E por outro lado, nós vemos um cego que conseguiu enxergar mais do que muitos discípulos e os apóstolos de Jesus. Né? Que interessante isso. Bartimeu, que era cego, conseguiu enxergar em Jesus o que os discípulos e os apóstolos não haviam enxergado ainda. A luz do Espírito Santo, né? A luz do Espírito Santo, ele enxergou na pessoa de Jesus o que Pedro não havia enxergado ainda. E olha que eles já conviviam com Jesus 3 anos. Eles já tinham testemunhado muitos milagres, Jesus já tinha falado muito, já tinha catequizado, ensinado, enfim, mas ainda não tinham alcançado o que Bartimeu alcançou no Evangelho de hoje. Essa fé, né, é uma fé totalmente entregue e confiante. É Ele, é Jesus, é o Filho de Deus, é o Messias que está aqui diante de mim, portanto eu não posso perder tempo, eu vou gritar, eu vou suplicar, eu vou clamar para que Ele intervenha e me salve, tenha compaixão de mim. Não é? É claro, queridos, que tudo isso depois muda em relação aos apóstolos, porque nós sabemos que com Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os corações de cada um deles, e eles saíram pelo mundo, inclusive beberam do mesmo cálice de Cristo e foram batizados com o mesmo batismo de Cristo. O cálice do sofrimento, porque foram martirizados, né, e também o batismo de sangue. De fato, eles viveram a experiência. A mente, né, o coração foi iluminado pelo Espírito Santo, e eles compreenderam tudo, e por isso saíram
espalhando a mensagem do Evangelho, né, a mensagem do Cristo crucificado e ressuscitado. E por isso nós estamos aqui, graças ao empenho, à dedicação, à fidelidade dos apóstolos, que no início eram como esses homens, né, inconstantes, talvez ainda imaturos, mas que depois, né, com a graça, o derramamento do Espírito Santo, eles, preenchidos pelo Espírito, eles saíram, escancararam as portas do cenáculo e com muita coragem e ousadia falaram do amor de Deus. Formaram muitas comunidades, né, e anunciaram a mensagem do reino. Queridos, depois que Bartimeu responde para Jesus o que ele deseja, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, te curou, a tua fé te curou. A fé, a confiança daquele homem fez com que ele experimentasse essa dádiva, esse dom de Deus, que foi a recuperação da vista. E eu digo mais, Bartimeu não alcançou somente a cura da vista, da visão, uma cura física, não foi somente isso, né? Caso contrário, ele não teria seguido Jesus, né? Não teria seguido Jesus. Seja, queridos, o fato de Bartimeu ter, como diz São Marco, no mesmo instante, seguido Jesus pelo caminho, né? Significa que ele não recuperou apenas sua vista exterior, mas também teve uma recuperação interior, espiritual, né? Espiritual. Por isso, ele seguiu o Divino Mestre até Jerusalém, né? Dando exemplo para Pedro, Tiago e João e para tantos outros que lá estavam, né? Muitos que inclusive queriam até impedir dele ser curado por Jesus. Queridos irmãos e irmãs, já encerrando essa nossa meditação, eu vos digo, né, que assim como Bartimeu, muitos de nós também estamos neste mundo e até nos comportamos como cegos. E aqui eu não falo de cegueira física, falo de cegueira espiritual mesmo, né? De cegueira espiritual. Muitas vezes nós, por causa da nossa debilidade humana, da nossa fraqueza e da insistência na vida do pecado, nós, queridos irmãos, somos privados de enxergar e contemplar hoje, aqui e agora, a glória de Deus em nossas vidas. E mais uma vez, falo, o pecado prejudica a nossa visão espiritual. O pecado nos priva da graça de Deus. Os vícios que muitas vezes nós alimentamos nos deixa como que cegos, perdidos, desnorteados. E não é isso que Jesus espera de nós. Então, queridos, tomemos coragem e peçamos com muita confiança nesse dia, né? Senhor, cura a minha cegueira espiritual, para que eu te contemple, para que eu te enxergue, para que eu te sinta, para que eu seja de fato alcançado por ti. Eu quero fazer a experiência que fez Bartimeu no Evangelho de hoje, ter a minha vida totalmente transformada. E veja só, a pergunta que Jesus Cristo fez a Bartimeu, ele faz também para você, tá? O que queres que eu te faça? Qual é a tua resposta para Jesus? O que você deseja? O que de fato é necessário para você no momento? Eu não sei, mas você sabe. E Deus também sabe do que você precisa. Mas seja sincero com Ele e responda: Jesus, eu preciso me libertar da falta de perdão. Eu preciso aprender a perdoar o meu próximo, Jesus. Eu preciso vencer o meu orgulho. Eu preciso vencer a minha vaidade. Eu preciso vencer esse vício, né? Eu preciso ser uma pessoa melhor, ter um coração aberto, Senhor, à Tua graça. Eu preciso, Jesus, que a minha família seja transformada, que o meu matrimônio seja restaurado. Eu preciso, Senhor, da cura dessa enfermidade que tem me consumido e que tem tirado a paz do meu coração. Fala para Ele nesse dia, com fé e confiança, pois assim como Ele atendeu a súplica confiante de um coração aflito, Ele também te atenderá, porque Deus é bom, e Ele sabe cuidar de cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós. O que nos resta muitas vezes, queridos, é sairmos da nossa zona de conforto e, de fato, exercitarmos esse dom tão precioso que nós recebemos no batismo, a nossa fé, a nossa esperança, né? Esses dons tão necessários e tão preciosos. Então, fixemos o nosso olhar no Cristo, né? Fixemos o nosso olhar no Cristo e com toda a confiança do nosso coração, supliquemos: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. E Ele te atenderá. Ele te atenderá. Tenho certeza disso.
porque Deus é fiel, não é? E Ele cuida dos seus filhos. Não nos deixa sozinhos, abandonados. Não. Ele pode fazer, queridos irmãos e irmãs, maravilhas extraordinárias em nossa vida. Toma posse dessa palavra, medita ela, rumina essa palavra nesse dia, não é? Durante essa semana. E quando bater a aprovação, a vontade de desistir, o desânimo, quando as pessoas te quiserem te impedir de gritar, de falar com Deus, quando as realidades que muitas vezes te cercam, quiserem te sufocar, olha para Jesus e clama com confiança: Jesus, tem piedade de mim, eu não vou desistir. Não vou desistir. E talvez o teu milagre ainda não chegou, talvez a tua graça, a resposta que você tanto esperava ainda não chegou, mas não desiste não. Não desiste não, continua pedindo com confiança, como fez Bartimeu, né? Ele insistiu, ele perseverou e recebeu a graça. Amém?